Eduardo Bolsonaro pediu licença por interesse particular. Esse é o nome da licença. Licença por interesse particular, para cuidar da vida dele. Eleitores dele, o resto que se lasque. E para tentar ali, talvez, ali salvar o couro lascado do pai dele. Tentar lá, quem sabe, né, um acordo com o dono de tranqueira, para ele entrar na embaixada aqui, americana, né, e fugir e não ser preso. E outras situações. Aí o que ocorreu? Ele tá lá nos Estados Unidos atacando Alexandre de Moraes. O que eu acho? Não, você não tá me perguntando isso. O que eu acho? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco, porque o bolsonarismo é isso. A extrema-direita é isso. É golpista, é violenta, entendeu? Aí o que ocorre? Ele tá atacando Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E isso vai ter consequências. Toda ação tem uma reação e acaba tendo consequências. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele vai acabar complicando ainda mais a vida do papito dele aqui no Brasil. Pra você ter ideia, só para você ver mais ou menos como vai ser o tratamento. Daniel Silveira. Eduardo Bolsonaro deu o piti dele lá nos Estados Unidos atacando Alexandre de Moraes. Por quê, Andréia? Por causa de Daniel Silveira. Daniel Silveira, tiro, porrada e bomba. Né? Tiro, porrada e bomba, tal coisa. Aprontou. Foi condenado a quase 9 anos de cadeia. Teve bom comportamento. Teve o estabelecimento do livramento condicional em dezembro do ano passado. Dia 20, foi liberto. Foi para a casa dele. Daniel Silveira. Dia 24, voltou para a cadeia. Por quê? Tinha que apresentar, tinha que estar em casa até as 22 horas. E ele chegou em casa quase 3 horas da madrugada. Disse que foi atendimento médico, aí pegou o prontuário e disse que antes da meia-noite já tinha saído do hospital. Então, aonde que estava Daniel Silveira? Eu não sei. Entendeu? Ele quebrou uma medida que tinha sido estabelecida, cautelar, para garantir a liberdade dele. Aí ele voltou para o Chilindró, Daniel Silveira. Aí o que aconteceu ontem? Acabou para Daniel Silveira. Daniel Silveira não vai ter mais livramento condicional. Falta quase 6 anos para Daniel Silveira cumprir a sua pena. E já tem a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros em peso decidiram que não haverá livramento condicional para Daniel Silveira. E, a partir dessa decisão, se não houver alteração, uma nova decisão por parte do plenário do Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira vai cumprir 6 anos em regime fechado, dentro do Chilindró. E essa decisão foi tomada, e já tem a maioria, por quem, Andréa? Pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 2 votos divergentes apenas. Você já sabe quem é, né? Os votos divergentes? Os votos divergentes? Oh, meu pai. Os votos divergentes é mais do mesmo e muito pouco. É o André Mendonça, terrivelmente evangélico, e o menino lá, o Nunes Marques. O resto, tudo para cumprir o resto da pena na cadeia. Aí, Eduardo Bolsonaro presepou tudo. Pegou e atacou Alexandre de Moraes. Mas ele não sabe, não, que foi o plenário do Supremo que decidiu. Não foi Alexandre de Moraes, sozinho. Foi o plenário. E mais do que isso, o PGR, Procurador-Geral da República, ele que pediu para que o cumprimento da pena de Daniel Silveira fosse regime fechado integral. Pegou o código. Mas Eduardo Bolsonaro não falou isso, Andréia. É porque ele precisa de um inimigo. Ele precisa pessoalizar essa briga para tirar o caráter legal, estatal, constitucional. Aí precisa pessoalizar na pessoa do Alexandre de Moraes. Aí depois disso, foi para as redes sociais, Eduardo Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes, disse que ele vai para o inferno, que ele é psicopata,
vai pro inferno, e que se Deus quiser o juízo final, toda aquela presepada. Oh, meu Deus do céu, esse povo, pelo amor de Deus, gente. Agora, o que que ocorre? O Bolsonaro já falou para ele, para, você está complicando a minha vida. Para de ficar atacando o Xandão. Se você ataca o Xandão daqui a pouco vai para cima de mim. Você está entendendo, meu querido? Ou eu fico pensando assim, esse povo, vocês vão me desculpar, gente, mas não tem jeito para eles, não. Agora, o pior, sabe o que, que eu acho? Não. É quem acredita neles. Cara, você acredita nessa conversa fiada de Eduardo Bolsonaro? De pobre coitado lascado, de Daniel Silveira, pobre coitado lascado. Todo mundo lembra de Daniel Silveira, era tiro, porrada e bomba. Ameaçava todo mundo, xingava todo mundo, desafiava todo mundo. O Daniel Silveira desobedeceu 227 ordens judiciais. Daniel Silveira desobedeceu 227 ordens judiciais. Ameaçou ministro do Supremo Tribunal Federal, ameaçou ministro do TSE de morte, xingava todo mundo, não respeitava ninguém, porque achava que ia ficar na impunidade. E se lascou. Falta 5 anos e 6 meses a pena dele. E o Supremo decidiu que ele vai cumprir em regime fechado. Sinaliza o que, Andréia? Eduardo Bananinha. Quanto mais você atacar o Supremo Tribunal Federal, mais você vai lascar com a vida do teu pai, que hoje está sentado no banco dos réus e vai responder por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado. Penas mínimas, 22 anos de cadeia. Penas máximas, 64 anos de xilindró. Você pegou o código? Aí Bolsonaro disse que passou um telefone para Eduardo Bolsonaro e falou, Eduardo Bolsonaro, você está aí para outra coisa. Você está aí para me ajudar. Você fica atacando Alexandre de Moraes aqui. E eu tô aqui no Brasil. Eu que vou me lascar. Além de tudo, é burro. Me desculpe, o burrito. Não, o burrito não. Não, o burrito é tão bonito. Presta um serviço relevante para a sociedade brasileira, não é? Digamos que é golpista, bandido, criminoso, capacidade cognitiva elementar, e esse tal e tal coisa. Tá com dó? Ai, meu pai. E anistia não vai ter, não. Olha aqui, gente. Na Inglaterra, Central. Isso. Olha, que lindo. Bolsonaro na jaula. Ai, já prisão, Bolsonaro. Bolsonaro na jaula. Pedido de prisão gigantesco é projetado na Tower Bratz, em Londres. Quem será que pagou, gente? Que maravilha! Que cena linda! Bolsonaro na cadeia. Para nós aqui é na jaula, né? Porque é por causa do crocodilo, né? A gente sempre fala que o Supremo, notadamente, não vai dar anistia porque o próprio Supremo ajudou a alimentar o crocodilo. E hoje o crocodilo é gigante. Ajudou quando deixou Dilma ser caçada em 2016 num golpe parlamentar, sem cometer nenhum crime, né, Supremo? Alimentou o crocodilozinho do golpismo. Aí, em 2018, com o golpe da 13ª vara de Sérgio Moro, né, Serginho? Marré caçado. O que ocorreu? O Supremo foi coautor. Deixou Lula preso e ele não pôde participar do pleito eleitoral de 2018 para tirar Bolsonaro. Porque Lula ia derrubar Bolsonaro. E a gente não teria passado por essa catástrofe que foi a pandemia.
onde milhares de pessoas poderiam estar conosco hoje se Bolsonaro tivesse tido uma postura humana e responsável na aquisição das vacinas. Mas a caneta era dele e por 11 vezes ele negou a compra de vacina. Mas, enfim, o Supremo foi coautor do golpe judicial da 13ª Vara em 2018. Aí o crocodilo do golpismo ficou ainda maior e mais forte. E agora esse crocodilo, que o Supremo ajudou a alimentar, virou a bocona dele aberta com 300 dentes para o Supremo Tribunal Federal. De modo que esse crocodilo que o Supremo ajudou a alimentar, se o Supremo não colocar ele na jaula, ele vai destruir, primeiramente, o próprio Supremo Tribunal Federal. Tio França que o diga, não é? Pra você ter ideia, em dezembro, tio França tentou entrar com bomba no Supremo Tribunal Federal. Não conseguiu, se implodiu. Em dezembro do ano passado, um outro foi preso lá na Bahia com artefatos de bomba e ele ia para Brasília para explodir o Supremo Tribunal Federal. E agora, o mês passado, outro foi preso. André, foi. Lá em Brasília, outro foi preso com artefatos de bomba, com bilhetinho e tudo, agradecendo inclusive a Carla Zambelli e a Marcos Duval. Pegou o código? E o laboratório de cria de terrorista para explodir o Supremo Tribunal Federal continua a todo vapor. Inclusive por parte de deputados e senadores, que coloca nas mentes fracas, a partir do fundamentalismo religioso, o que Eduardo Bolsonaro falou de Alexandre de Moraes ontem, que ele é psicopata, que ele vai queimar no fogo do inferno e que vai para o juízo final. Aí os mente fraca, fanáticos, acreditam nisso e vai lá para tentar explodir o Supremo. E o crocodilo com a boca aberta para destruir o Supremo Tribunal Federal. Logo, se houver anistia, quem vai ser destruído primeiro? Supremo Tribunal Federal. E o laboratório de cria de terrorista, inclusive, o que é mais grave, grande parte vem da tribuna da Câmara de Deputados Federais e da tribuna do Senado Federal, em que deputados e senadores se levantam com mentiras, fake news e ataques à Polícia Federal, à PGR e especialmente a Alexandre de Moraes. Quer anistia para esse povo? Você está falando sério? Pobre coitado lascado? Ah, tá. Ó, anistia. Vão voltar para uma nova tentativa de golpe. Muito mais violentos e organizados, se tiver anistia. E o primeiro poder a ser destruído, primeiro, Supremo Tribunal Federal. Segundo, Congresso Nacional. Tá com dó, né? Leva para casa. Porque o lugar de golpista dentro do Estado Democrático de Direito só tem um lugar: na cadeia. Para dar uma oportunidade de ressocialização. Porque é esse o fim e o objetivo da lei de execução penal e de toda a política criminal: a ressocialização. Não é? Para isso precisa do quê? Do caráter ressocializante da pena. Senão, a impunidade vai gerar uma nova tentativa de golpe. E não vai demorar 20, 30 anos não, viu?
As redes sociais trazem uma dinamicidade, uma velocidade para os fatos sociais dantesca. Vai ser dentro de 3 a 7 anos. Pegou o código? E o pau vai quebrar, se não houver anistia. Se houver anistia. Por isso que eu digo e repito, não haverá anistia. Vamos ver aqui? De 64 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Ditadura mata. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Pois é, né? Não morreu ninguém, né? Eu fico pensando, gente. Cara, usa um pouco da sua mente. Jesus te deu uma mente. Jesus te deu inteligência. Usa a sua inteligência para o bem. Eles iam começar matando um presidente da República eleito, Lula. Eles iam matar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para garantir o golpe. E iam matar Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, era ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eles iam começar a matar os 3. As maiores autoridades do país. Eles matariam qualquer um. Pegou o código? Ia ser um banho de sangue. E a situação é tão grave que os 5 que planejaram, que estavam diretamente ligados ao planejamento Punhal Verde e Amarelo, estão presos. Já entraram com um pedido de liberdade provisória, condicional, 3 vezes. Pelas 3 vezes, o PGR disse que não era para soltar. E o Supremo decidiu, por maioria, que não ia soltar. 2 generais estão presos. General Braga Neto. Quem era General Braga Neto, gente? General de 4 estrelas. Foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Era o vice na chapa de Bolsonaro à presidência da República em 2022. General de 4 estrelas. Está preso pela primeira vez na história do Brasil porque estava planejando ali, estava dentro do planejamento de assassinar as 3 maiores autoridades do Brasil na tentativa de golpe. O outro general Mário Fernandes, preso. General Mário Fernandes era Kid Preto. Ele era secretário da presidência da República de Bolsonaro. Está preso. Tenente Coronel Bezerra, Tenente Coronel Pereira, Tenente Coronel, todos dos Kids Pretos, Tenente Coronel Rafael Martins e o policial federal Vladimir. Todos presos. Ia ser um banho de sangue se a tentativa de golpe tivesse dado certo. Se eles iam matar as 3 maiores autoridades do país, eles matariam qualquer pessoa. Ah, mas não morreu ninguém. Geralmente no dia do golpe não morre, mas depois o pau come. É tortura, é pau de arara, é prisão, é sumiço, como sumiram com Rubens Paiva, que foi assassinado e sumiram com o corpo dele. É isso que teria. E só não teve êxito. Por quê? Porque o comandante do Exército disse. E o comandante da Aeronáutica disse. Mas uma grande parte de militares estavam juntos. Pra você ter ideia, indiciado pela Polícia Federal foram 5
generais. Pelo PGR, denunciados também. Então, hoje estão querendo vender que são os pobres coitados lascados, perseguidos, tudo tadinho, vítima, e não sei o quê, pé. Vai. Esse povo teria feito terror. Teria sido uma catástrofe no Brasil. Chacina. De qualquer um que se levantasse contra. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Mas o que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso. Ditadura mata. Coloca aí, meu querido. Ditadura mata. Por isso é sem anistia. E que cada um responda segundo a sua culpabilidade. Vamos ver aqui algumas informações dentro desse ambiente que é importante a gente entender. Tem anistia. A gente está falando isso hoje, mas poderia falar isso também lá em 64. Em 79, quando foi aprovada a lei da anistia, que anistiou todos os torturadores, assassinos, que tinham controle total aqui do nosso país, nós dizíamos que isso seria um erro. E o erro está comprovado no 8 de janeiro. Por isso que é tão importante que esse monumento aqui atrás, que lembra as mais de 20 pessoas assassinadas pela ditadura militar no Brasil entre 64 e 84, precisa ser restaurado. E nós estamos acompanhando esse movimento de diversas autoridades, capitaneadas também pela deputada federal Maria do Rosário, autora do projeto desse monumento. Nós estaremos juntos exigindo que a Prefeitura de Porto Alegre faça essa reforma e que nós tenhamos um monumento que lembre que anistia nunca mais. Anistia nunca mais. Bota aí. Anistia nunca mais. Ditadura nunca mais. E não haverá anistia para golpista, porque se houver, vão voltar mais violentos e agressivos. E não tinha nenhum santo ali não, tá? Assim como Bolsonaro não é santo, pobre, coitado, lascado, perseguido, não. Aprontou e aprontou muito e vai responder pelo que fez. E vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Uma questão da realização da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e da concretização da justiça. Para o alcance do quê? Da paz social, sem impunidade. Direita brasileira estrebuchando e querendo misturar esse processo contra Bolsonaro com o processo do 8 de janeiro. O 8 de janeiro tem muitas pessoas que foram condenadas, né? 497 pessoas já foram condenadas. 91% tem menos de 60 anos, a maioria recebeu penas de até 3 anos de prisão, 59% das penas foram inferiores a 14 anos, a maior condenação foi 17 anos e 6 meses. Vamos lembrar que teve tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, teve ataque à sede da Polícia Federal, teve as ocupações dos quartéis, né, e teve muita violência no dia 8 de janeiro, coisa que hoje a direita fala que não aconteceu absolutamente nada. O que acontece? Um pequeno número de pessoas é que foram apenadas com penas severas, mas não injustas. Severas é porque o fato de se opor à democracia e tentar derrubá-la com atos violentos precisa de pena severa. Caso não tivesse pena severa, a pena deixaria de cumprir algo essencial, que é a prevenção para que outras pessoas jamais ousem de tentar cometer esse crime novamente. A direita brasileira estrebuchando e querendo misturar esse processo contra Bolsonaro com o processo do 8 de janeiro. E o objetivo da extrema-direita é salvar o coro de Bolsonaro.
esse PL da anistia tira a responsabilidade de todo mundo. Desde o dia 30 de outubro de 2022. De todos, seja em relação ao 8 de janeiro, seja em relação aos acampamentos golpistas, seja em relação aos bloqueios ilícitos que foram feitos nas BRs, nas rodovias federais, estaduais, e inclusive a responsabilização de Bolsonaro por todos os seus atos. Então, esse PL da anistia, ele tem um endereço certo e determinado, que é livrar a organização criminosa borra-botas de militares e do ex-presidente da República. Eles não estão preocupados de fato, de verdade, com a tal da Débora, com o outro Clezão, com não sei o quê, não sei o... Não, a preocupação é livrar os chefes, é os cabeças, é os generais, é os coronéis que estão ali, ó, imbricado até o... até a coisa lá. Na tentativa de golpe. Entendeu, meu querido? Aí eles usaram as pessoas para levar elas para o 8 de janeiro. Usaram elas e lascaram com elas. E estão usando elas novamente. Estão usando elas novamente para vender essa ideia de que tadinho deles, tadinha da senhorazinha, tadinha do senhorzinho, estão usando eles de novo, mas para livrar Bolsonaro. Porque essa trupe aí, o ano passado, tinha 184 foragidos. Já são quase 500 condenados. E ninguém nunca se preocupou com eles. Passaram a se preocupar, você sabe quando? Eu te digo a data. Passaram a se preocupar em fevereiro de 2024, quando a Polícia Federal bateu na porta de Bolsonaro. Você lembra? Operação Tempus Veritatis. Dia 8 de fevereiro do ano passado, a Polícia Federal bateu à porta de todos os endereços e domicílios ligados a Bolsonaro e a sua família. Foi quando o Bolsonaro, depois do dia 8 de fevereiro, no dia 12 de fevereiro, se escondeu na Embaixada da Hungria, porque cria que ia ser preso. Correu para a Embaixada da Hungria. Depois que houve esse movimento, que Bolsonaro se juntou com Silas Malafaia para fazer manifestações pró-anistia, mas nunca foi para a galera do 8 de janeiro. Sempre foi para ele. Pegou o código? Então, assim, é muito cinismo. E essa galera que foi usada para o 8 de janeiro está sendo usada novamente para vender essa ideia que são pobres coitados lascados. Não são. E vão responder. E eu peço para você colocar sem anistia. Agora, a gente também não quer vingança, não. Não. A gente quer justiça. Que cada um responda segundo a sua culpabilidade, segundo aquilo que praticou, segundo aquilo que aprontou, e seja responsabilizado. Segundo a lei anteriormente já estabelecida pelo próprio Congresso Nacional e segundo o devido processo legal. Uma decisão do plenário, uma decisão da primeira turma, uma decisão do colegiado da mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. E com, lógico, a denúncia do Procurador-Geral da República, como um ato antecedente, fulcral e indiscutível de requerer a responsabilização de quem aprontou. Porque se não for assim, vão aprontar de novo. 1.200 acordos de não persecução criminal foram ofertados. Um pouco mais, quase 600 pessoas aceitaram um acordo de não persecução criminal, em que a pessoa não responde por nada. Faz um curso para entender o que é democracia, paga uma multa, reconhece que errou, se arrepende, acabou. A pessoa não vai responder por nada. De 1.200 acordos ofertados pelo Procurador-Geral da República, que é um tipo de anistia legal, que só quem pode ofertar é o titular privativo da ação penal, que é Paulo Gonet, mais de 500 pessoas não aceitaram.
Por que, Andréia? Porque são golpistas. E se tiverem oportunidade, vão tentar um golpe de Estado novamente. Muitos preferiram se tornar foragidos. Como o caso da menina que tentou entrar nos Estados Unidos, gente. A mulher lá tentou entrar nos Estados Unidos. Ela pegou 1 ano de cadeia só, porque ela não aceitou o acordo de não persecução criminal. Ela pegou 1 ano de cadeia. Tentou entrar, ela e mais 3, total de 4 foragidas do 8 de janeiro, condenadas, tentou entrar nos Estados Unidos. A polícia de imigração pegou elas. Estão numa cadeia que é muito pior do que a Papuda, do que a Colmeia aqui em Brasília. Preferiu isso do que reconhecer que errou. Vai anistiar esse povo? Daqui a pouco eles estão colocando bomba na sua casa. Se ia matar, reitero, as 3 principais autoridades do país, matariam qualquer um. E o pior de tudo, muitos ainda em nome de Deus. Com essa mistura fascista do fundamentalismo religioso, que faz com que as pessoas se tornem fanáticas e começam a agir sem qualquer raciocínio lógico, qualquer senso crítico, onde a pessoa perde a família. Tem gente aí que está tão envolvido com esse bolsonarismo satânico, essa seita maligna, que briga com todo mundo, que perde casamento. Né, Marcos Duval? A mulher de Marcos Duval não aguentou. Ele mesmo fala isso na live dele. Tem gente aí que tá brigando com o filho, tá brigando com a esposa, tá brigando com o pai, com mãe, por causa de bolsonarismo. E tudo falso moralista. Tudo falso moralista. Que adora apontar o dedo pros outros, mas por debaixo do pano, né? Não foi? Eu sei. Se liberta disso, meu irmão. Se liberta disso, minha irmã. Sai dessa zona. Oh, meu pai, tadinho da zona. Quem é resistência é resistência. Quem não é... Ó. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live. É muito importante, quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Você faz isso para mim? Curte? Obrigada, viu? Muito obrigada. E compartilha. Pega o link da live, coloca aí no seu Zap, compartilha, que é importante. E importante também seu comentário. Quando você comenta, é importante esse engajamento. Eu vejo os comentários e eu gosto muito quando você comenta. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Papai Lula cuida. Beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Se cuida. Até a próxima live. Tchau, tchau.